eu fui direto para o sul, porque queria voltar a ser quem eu era e me lembrar de todos que amei e quando a minha vida trazia alegria. Por isso, estar ao lado de vocês no final não é uma morte ruim, porque mesmo estando longe, vocês sempre estiveram aqui, comigo, ao meu lado. Então, obrigado por não me fazer mais um cara solitário. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, onde nós tivemos o final de Satoru Gojo. O mais forte da era moderna encontra o seu fim pelas mãos do Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Muitos, assim como eu, vão se encontrar tristes nessa situação e até mesmo aqueles que são fãs do Sukuna provavelmente estão tristes também pela morte de Gojo. Não porque ele morreu ou ele perdeu, mas sim que no final sua morte foi melancólica, foi carregada também de arrependimentos. Mas mesmo assim, não foi um final ruim, pois ele estava ao lado de todos que amou e na sua época, onde ele mais era feliz. Por isso, vamos comentar sobre todas as simbologias, explicar o porquê o Sukuna conseguiu derrotar o Gojo e, além do mais, vamos falar sobre Itadori e Yuji, porque provavelmente é ele quem vai mostrar para o Sukuna o que de fato é o amor. E bom pessoal, só antes de iniciar o vídeo, eu já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like, para todo mundo que vai compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal. Agradeço demais a todos que estão comentando, podem me zoar à vontade. Eu sou da ideia de que vocês podem me zoar se o time X perder, o time Y perder ou ganhar, não importa. Eu gosto da zoeira, eu gosto que me zoem mesmo e vou zoar também, porque pra mim vocês são como amigos e a gente troca essa ideia, dá risada um do outro, zoa um ao outro, claro, com todo o respeito. E agora vamos direto para esse capítulo. Seguinte pessoal, nosso capítulo vai começar com o Gojo se encontrando com o Getou em uma paisagem que eu diria que é o outro mundo, uma viagem para o outro mundo. Ele está se encontrando com aquelas pessoas que já se foram, quebrando totalmente a ideia do próprio Gojo lá do passado em uma conversa com o Megumi no capítulo 58, de que quando você morre sozinho. É então que o Getou o cumprimenta e o Gojo já fala assim: poxa, o quê? Você tá aqui? Hã? Não estou entendendo, porque no final de tudo, o Gojo achou que a sua morte seria totalmente sozinha, que ele morreria como uma pessoa individual e estaria completamente sozinho, assim como quando ele era o solitário, o mais forte da era moderna, onde ninguém poderia o alcançar. Pelo menos essa é uma das grandes simbologias que nós temos aqui. E aí então, em sua conversa, o Gojo diz que ele falava sempre para os seus alunos que quando você morre, você estará sozinho, ou seja, você morre sozinho, uma morte individual. Porque na morte é onde todos os seres humanos eles se igualam e não na vida. Quando você cresce na vida, você cresce em diversos outros tipos de ambiente, mas na morte todos somos iguais, vamos para o mesmo lugar que é debaixo da terra, mas também nos encontramos com pessoas nas quais amamos em nossa vida terrena e que já se foram antes de nós. E é então que o Gojo entra nessa conversa com o Getou ali sempre de forma bem informal, e o Gojo ele chega a falar que ele carrega ali um arrependimento de não ter falado sobre o pai do Megumi para o Megumi, mas ele deixou tudo isso a cargo de Shokoyeri para conversar com ele. Então sim, Megumi, em uma hora ou outra, ele vai retornar. E o único detalhe que fica é quando. E eu imagino que alguma coisa tem a ver com a assimilação de Tengen e Kenjaku, porque principalmente pode ser que Sukuna seja assimilado, mas o corpo de Megumi não, separando assim Sukuna e Megumi novamente, e com isso Sukuna adquirindo seu corpo original através da assimilação. Pelo menos esse é apenas um achismo meu. Bom, de toda forma eles continuam a sua conversa, onde o Getou pergunta como era o Rei das Maldições, e aí o Gojo fala que ele era muito forte, e detalhe, ele ainda nem tinha dado todo o seu máximo. E claro, aqui vão ter várias pessoas interpretando
interpretando de formas diferentes, mas é nessa hora que eu quero que vocês tenham um pequeno detalhe aqui. Não é que o Sukuna não deu o seu máximo, ele deu grande parte de si, mas ele não deu tudo que poderia, porque principalmente o Gojo tinha um poder chamado Infinito, o Mugen, que era uma barreira de intangibilidade que ele não poderia cortar. Por isso, o Sukuna, como estratégia, precisava usar de algum meio para chegar no resultado de cortar até mesmo o infinito. Então, quando o Gojo diz isso, é simplesmente a famosa modéstia e também querendo dizer que o Sukuna ainda tinha mais coisas para mostrar. Até porque a pessoa que tem mais conhecimento sobre a energia amaldiçoada e o que você pode fazer, até mesmo se transformando em objeto amaldiçoado e aprendendo a partir do momento que você enxerga apenas uma única vez como fazer o uso de algo com energia amaldiçoada, é o Sukuna. E embora o Gojo sempre tenha sido um gênio, a gente tem que colocar o Sukuna em outro patamar. Ele não tinha os 6 olhos, mas mesmo assim, é o cara mais instintivo, é o cara mais habilidoso, é o cara mais conhecedor do mundo do Jujutsu que nós temos. Não à toa, ele é chamado de Rei das Maldições. Não só isso, lá no passado, em uma conversa com Itadori, nos primeiros capítulos, no capítulo número 3, o Gojo mesmo dizendo que venceria o Sukuna, vocês percebam que antes disso, ele havia elogiado muito o Sukuna, dizendo sobre os seus feitos, falando sobre a sua capacidade, falando que até mesmo os seus dedos amaldiçoados não poderiam ser destruídos, devido à sua força extrema. Por isso que, sem dúvidas, ele é chamado como Rei das Maldições, porque é um cara simplesmente, vamos colocar assim, entre aspas, insuperável. É nisso que o Satoru Gojo nos diz que mesmo sem as 10 sombras do Megumi, ele não sabe se seria capaz de vencer o Sukuna. E isso é uma forma de demonstrar que o Gojo, na morte, ele encontrou a igualdade entre ele e as outras pessoas, porque era dessa mesma forma que os outros o enxergavam. Todos o admiravam, ele estava sempre no topo, mas ele nunca poderia estar com os reles humanos, entre aspas. Por isso que a gente tem aquela conversa muito famosa entre Getou e Gojo, quando Gojo é perguntado: você é o mais forte porque é Satoru Gojo, ou você é Satoru Gojo e por isso é o mais forte? Esse é um grande detalhe que bate diretamente com essa parte, porque nós temos uma conversa ali entre o Getou e o próprio Gojo. Então isso traz todo um simbolismo para o Gojo entender a solidão do próprio Sukuna, porque ele também já sentiu essa solidão. Só que como as pessoas estavam sempre ao seu redor, o admirando e tudo, aqui tem uma pequena incongruência na tradução em português do Bruno com a do inglês, eu não sei qual eu vou escolher aqui, vou aguardar a oficial, mas de toda forma, aqui o Gojo ele se refere totalmente ao Sukuna, mas na tradução em inglês ele se refere primeiro a si mesmo, dizendo que todos o adoravam, por isso ele não sentia solidão, só que ele tem um pouquinho de noção de como é se sentir entre criatura e ser humano, por estar muito afastado dos outros. Já na tradução do próprio Bruno, a gente vê que ele diz que todos admiravam ali o próprio Sukuna e por isso ele não sentia solidão, o que eu acredito que não bate muito bem nessa conversa, visto que mesmo daquela forma ele sentia sim solidão, porque as pessoas poderiam estar ao seu lado o admirando, mas mesmo assim ele estava sozinho, porque em um momento ou em outro ele se viu muito longe das outras pessoas, distinguindo entre criatura e ser humano. É como uma flor de lótus e como o próprio Gojo mostra. Ela é muito linda e ela nasce simplesmente sabe onde? Em meios lodosos, em meios de águas ali que são sujas, mas quando ela cresce, quando ela desabrocha, ela simplesmente é linda e perfeita, mesmo em meio à sujeira. O que traz um grande simbolismo do próprio budismo falando sobre a pureza espiritual e também se relacionando diretamente com a iluminação de Buda. Eu acredito que agora, de fato, Gojo alcançou a verdadeira iluminação, onde ele se encontra em pé de igualdade com todas as outras pessoas, porque é apenas na morte onde um feiticeiro encontra a verdade. Por isso que ele diz que as flores crescem, florescem e as pessoas as admiram, mas elas continuam ali, sempre paradas, apenas sendo admiradas. E não é por isso que as flores ficam pensando, poxa, eu quero que eles me entendam. Na verdade, ela faz parte ali daquele local como se fosse um ser único.
E assim, dessa forma, Sukuna também pode ter pensado desse jeito, sendo um cara totalmente único nesse mundo e não podendo ser alcançado por outras pessoas. Por isso sempre se sentiu extremamente solitário e tem a ideia dentro da sua cabeça que a hierarquia do mais forte é o seu modo de pensar. Isso a gente vê lá no capítulo número 3, quando ele diz que uma sociedade que não é baseada na hierarquia de força do mais forte não tem sentido para ele. Por isso Gojo nesse momento diz que ele deu o seu máximo e queria que o Sukuna também desse o seu máximo. Mas no final ele não conseguiu com que o Sukuna desabafasse com ele. Ele não conseguiu entrar em um pé de igualdade com ele para que os dois se entendessem, para que o Sukuna até mesmo se entendesse e não se sentisse mais solitário. Por isso que o Gojo nesse momento diz que se divertiu bastante, foi algo muito bom para ele. Ele teve uma morte ali que não foi por doença nem nada do tipo, e sim por alguém que era melhor do que ele, digamos assim. Mas aqui que vai o grande ponto. Talvez o verdadeiro amor não seja conhecido através da força física, através da hierarquia. E por isso a grande pessoa que fará o Sukuna entender de fato o que deve ser o amor é Itadori Yuji. Isso mesmo, com o seu modo de pensar, a sua famosa personalidade bondosa pode fazer com que Sukuna, no final de sua vida, venha a entender de fato o que é o amor e que aquela solidão que ele tanto carregava simplesmente é porque ele distinguia entre as pessoas mais fortes das mais fracas, não enxergando a verdadeira força que habita dentro do coração de alguém. Eu acredito que Yuji é o exemplo real do que é a força de alguém, do que é alguém de verdade forte, que aguenta todo o sofrimento que está passando nesse momento, perdendo as pessoas mais essenciais na sua vida, como Nobara, como o próprio Gojo, como o próprio Nanami, como seu próprio avô, perdendo toda a sua família, mas no final de tudo, seguindo em frente, tendo arrependimentos, como um feiticeiro Jujutsu, mas seguindo em frente. Essa é a verdadeira força. E essa no final vai ser uma das mensagens de Jujutsu Kaisen. Bom, Gojo continua sua conversa com o Getou. Pela primeira vez ele está desabafando bastante sobre os seus sentimentos, admitindo as coisas e mostrando para todos. Gojo nunca foi esse cara arrogante que todos pintavam. Na verdade era um cara que se achava bastante, mas mesmo assim, no fundo do seu coração, ainda tinha humildade. E é então que ele chega a comentar que o Sukuna não conseguiu desabafar com ele porque eles não conseguiram, digamos assim, sofrer a mesma coisa ou pelo menos conversar em pé de igualdade. E seria a mesma coisa de eu falar do sofrimento que você tem na sua vida e do sofrimento que eu tenho. Talvez você nunca me entenda, talvez eu nunca te entenda, mesmo passando por coisas parecidas e ter situações parecidas. Mas é a união com outras pessoas ao redor que nos faz, mesmo que um pouquinho só, nos entendamos no final. E aí então o Getou diz, bom, é importante que você esteja satisfeito, porque pelo menos você fez aquilo que você queria, você fez aquilo que você teve vontade. Até o final, Gojo no final das contas, ele sempre procurou se satisfazer. Não à toa, ele quis essa luta contra o Sukuna, ele quis evoluir, ele quis chegar ao seu máximo, até o pico, até onde ele conseguiria. Ele pode não ter alcançado o Sukuna, mas mesmo assim, ele chegou em algum lugar, no lugar que ele sempre desejou, a própria satisfação e gratidão. Mas o Gojo diz pra ele que ele não está totalmente satisfeito, porque ele queria de verdade ter o seu melhor amigo ali do seu lado, dando o tapinha ali nas suas costas. E aqui em toda essa paisagem do Gojo, conforme ele vai conversando, se lembrem que ele está se lembrando sempre das pessoas que estavam do seu lado desde o começo, ou seja, Getou, Nanami, Haibara, a própria Riko. O Touji também é lembrado nesse momento, e o Getou ainda chega a soltar uma lágrima, porque mesmo sendo um cara solitário, ele sempre viu o Getou como seu melhor amigo, como sua bússola moral, assim como diz o próprio Fanbook. É então que aparece o Haibara, aparece o Nanami, o pessoal começa a zoar ele, falando que ele parece um samurai, e o Nanami ele solta uma frase em particular que deixa até mesmo o Gojo triste, isso mesmo, porque o Gojo ele queria o carinho das outras pessoas, ele queria estar ao lado de todos eles. E aí o Nanami diz, poxa Getou, por que a gente não deixa tudo pro Gojo? Ele pode fazer tudo sozinho, já que ele não faz nada para ajudar as outras pessoas, para proteger de fato, e sim para satisfazer a si mesmo, vamos deixar ele sozinho. E isso entristece o Gojo porque
ele sabe que aquilo é verdade, mas ao mesmo tempo ele queria que as pessoas estivessem ali ao seu lado. E aí o Haibara diz, mano, todo mundo pensava assim, mas ninguém falava. Isso entristece o Gojo porque ele queria sempre estar ao lado de todos e não ficar sozinho no final. Tudo que ele falava sobre morrer sozinho, ficar sozinho, essa solidão, ele nunca quis carregar isso consigo mesmo. Por isso que ele entende o Sukuna e queria que o Sukuna também o entendesse, digamos assim, na sua luta, dando o seu melhor para que ele não se sentisse solitário. Bom, de toda forma, depois de todos ali entrarem em um certo consenso, o Nanami diz que aquele foi um fim típico para o Gojo e um grande detalhe é que ele diz assim: eu não aprovo o seu final, mas eu simpatizo. Simpatiza porque o Gojo também escolheu o Sul. Simpatiza porque o Gojo também escolheu voltar a ser quem era, estar ao lado das pessoas que ele amava. Ele só não aprova porque, com a sua morte, provavelmente Yuji, Megumi e todas as outras pessoas que se importavam com ele, bom, elas ficarão sozinhas, elas ficarão órfãs de um professor que, mesmo sendo o mais arrogante, não sendo um professor de verdade, não sabendo ensinar, sempre esteve ao lado dos seus alunos. Não importa se o alto escalão escolhesse X ou Y, ele sempre estaria ao lado deles. E aí então o Gojo pergunta como foi o fim do Nanami, o Haibara fala que se intrometeu naquele fim, porque ele faz um apontamento ali pro Yuji, vocês se lembram e tudo, e aí o Nanami nesse momento diz que até mesmo maldições podem salvar as pessoas, até mesmo a energia amaldiçoada, algo que veio para ser negativo, também pode salvar as pessoas. E em uma conversa com a Mei-chan, ele perguntou sobre algum lugar para se mudar, e ela disse para ele, se você quer ser um novo eu, se você quer ter uma nova vida, vá para o norte, mas se você quiser voltar a ser quem era, então volte para o passado, vá para o sul. E aí é uma parte importante porque o Gojo também quis voltar. Não à toa, nessa situação ele está com a sua aparência jovem e com a aparência jovem de todas as pessoas, no melhor momento da sua vida, no momento onde ele realmente se importava com todos, onde ele estava feliz de verdade. E o Nanami também escolheu as terras do sul e vivia olhando para trás, ou seja, vivia tendo arrependimentos, mas resolveu deixar para o futuro todo o seu legado. E esse legado, simplesmente nós temos ali Itadori. Então, nós trocamos de cena, nós vemos ali o Gojo falando com o Yaga, dizendo, pô, um feiticeiro Jujutsu não morre sem arrependimentos. Ou seja, sempre tem algum arrependimento ali ou aqui. E aí nós vemos um sorriso muito bonito entre ele e o próprio Getou, a Riko Manai aparecendo, o Toji, entre as outras pessoas. Vemos ali um avião, porque é uma viagem diretamente para um outro mundo. E aí a cena derradeira da própria morte do Gojo. Nós voltamos diretamente para o presente. Presente esse que começa com uma explicação do Sukuna de como funciona a adaptação do Mahoraga. E bom, a adaptação funciona da seguinte forma: quanto mais ataques ele levar, mais ele vai se adaptar. Ou seja, quanto mais ataques, pior a situação fica. E uma vez que a técnica é adaptada, a análise ela nunca termina, ou seja, ele vive se adaptando a todos os fenômenos que acontecem. Graças a isso, a análise, como ela não tem fim, ela encontrará uma hora ou outra a própria perfeição de lidar com aquela técnica Jujutsu. Mas o que o Sukuna queria com o Mahoraga não era enfrentar o Gojo, mas sim encontrar um exemplo de como ultrapassar a sua intangibilidade. Por isso que eu digo que o problema real, no final das contas, era o Mugen, porque o Sukuna queria cortar ele mesmo o próprio Satoru Gojo. Ele não queria, por exemplo, que o Mahoraga o cortasse ou o matasse. Ele queria que ele fosse o responsável por acabar com o Satoru Gojo. Por isso ele precisava de um exemplo e precisava entender como funcionava o Mugen do Gojo. Então, reparem bem só, o Sukuna ele é um cara que ele aprende a partir do momento que a pessoa primeiramente mostra para ele um exemplo. É como, basicamente, eu chutar de chapa e você, num primeiro momento, você fala, poxa, já sei como chuta de chapa. Poxa, já sei como desenha a partir do momento que você viu uma pessoa desenhando. Isso simplesmente é algo surreal. O cara é realmente muito talentoso. E ele precisava desse exemplo. Só que na primeira adaptação da intangibilidade, o Mahoraga ele mudava as propriedades da sua energia amaldiçoada para neutralizar a intangibilidade. E isso nem mesmo Sukuna consegue replicar. Por isso ele precisava guardar mais análises da sua adaptação para que em algum momento ele conseguisse descobrir como fazer um corte em cima do Gojo. Então, aquele primeiro corte do Mahoraga
Mahoraga que ele dá aqui no Gojo, o Gojo se cura e tudo, logo quando o Mahoraga acaba aparecendo, o Mahoraga está adaptando sua própria energia para atingir e acabar com o Gojo. Mas para que o Sukuna fizesse a mesma coisa, ele precisava de um pouquinho mais de análise. Ele precisava chegar até um momento onde o Mahoraga ele conseguiria descobrir uma forma de cortar de uma forma diferente o Satoru Gojo. E é por isso que aquele segundo corte que corta a mão direita dele foi o corte onde o Mahoraga cortou o próprio espaço. Então o que ele fez? Ele cortou o próprio mundo, vamos dizer assim, o espaço-tempo do mundo, e por isso, como o Gojo está entre o mundo e também o espaço, ele está ali no meio, ele seria atingido, o seu Mugen seria desfeito, principalmente porque ele quebra aqueles infinitos números até você chegar ao Satoru Gojo. O alvo não passa a ser mais o Mugen, e sim o espaço, o local onde eles estão. E por isso, sendo intangível ou não, o Gojo ainda existe, ele ainda é um ser, e sendo um ser físico, ele ainda pode ser atingido e a sua intangibilidade seria quebrada. É simplesmente essa explicação, gente. Analisou, descobriu uma forma de cortar, o Mahoraga mostrou como se fazer, o Sukuna aprendeu e utilizou o seu clivar para se adaptar à energia e ao seu alvo. Assim ele conseguiu um novo corte, um corte capaz até mesmo de fazer o espaço ser fatiado. É então que o Sukuna olha para o Satoru Gojo e o reconhece e diz que ele nunca se esquecerá dele, porque realmente parece ter sido o personagem que fez com que ele elevasse até certo ponto ali do seu nível, ou pelo menos quase o seu máximo. Eu imagino que o Sukuna, por exemplo, ele fez, sei lá, 95% assim do máximo que ele podia, mas não chegou no seu 100%, enquanto o Satoru Gojo teve que utilizar, por exemplo, 110%, mostrando que o Sukuna realmente é um gênio, e isso a gente não pode negar. O Mahoraga e o Megumi, no final das contas, eram só parte de uma estratégia para que o Sukuna acabasse com o Mugen. Então, em um momento ou em outro, mesmo que ele não tivesse as 10 sombras, ele ia encontrar uma forma de utilizar o seu clivar, que mesmo sendo uma técnica simples, poderia cortar até mesmo Satoru Gojo, sem ser através da expansão de domínio e etc. E eu confesso para vocês que esse foi um tremendo de um momento marcante. E aí, então, nós cortamos de cena mais uma vez, porque não temos tempo para ficar lamentando a morte do Gojo. E embora o Yuta esteja muito mal, o próprio Yuji ali sofrendo, que também me deixou bem chateado e tudo, porque é triste você ver uma pessoa que você liga tanto morrendo, não é? E também temos a Maki segurando ali o Yuta, para que o Yuta ele não tome atitudes impulsivas. Só que é aí então que o Hajime se dirige diretamente para a sua morte. Isso, claro, os editores já colocam ali porque o Hajime vai acabar morrendo, mas vai para a batalha contra o Sukuna, que agora está bem animado com as próximas lutas que devem vir. É ali que nós encerramos o capítulo e onde aqui nós vamos ter algumas considerações, tá bom, gente? O capítulo, ele não foi extremamente explicadinho, algumas coisas ficaram faltando, Gege Akutami falha muito em sua narrativa muitas e muitas vezes, e embora o ponto alto seja a conversa do Gojo com o Getou, Nanami, entre todos os outros, admitindo até mesmo que tinha alguém mais forte do que ele e tudo mais, o capítulo falha porque simplesmente é como se você lesse e você perdesse um capítulo. Esse capítulo deu aquela sensação de tipo, o que aconteceu para agora do nada o Gojo ser cortado? E o que aconteceu foi o seguinte, gente. Depois do Gojo aplicar aquele golpe e tudo mais, o Sukuna já tinha aprendido como cortar o Gojo. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Enquanto nós estávamos ali apenas naquele flashback, o Sukuna foi lá de vez e lançou o seu clivar em cima do Gojo no final, cortando ele. E como o Gojo não estava nas suas melhores condições, já tinha utilizado até mesmo o vazio irrestrito, liberando uma grande carga de energia amaldiçoada e tudo, ou seja, sem restrições, então ele usou a mais do que ele poderia usar, ele já não tinha como se curar e nem fazer mais nada, por isso foi cortado ali naquele momento, ficou em off-screen, o que é algo muito mal feito ali do Gege Akutami, porque muitas pessoas ficam na dúvida do que aconteceu ou não, mas isso claramente já se explica pelo próprio capítulo. O Sukuna mesmo detonado ainda não estava acabado, então ele se cura ali um pouquinho seus braços, faz um corte no Gojo, né, porque descobriu como cortar o próprio Mugen, e aí então mata ele de vez. Então esses foram erros crassos do autor, e aqui nós não estamos falando da derrota do Gojo, mas sim da forma com que ela ocorre. O passado é muito bonito,
bonito, aquela paisagem, o Gojo falando com todo mundo é muito bonito, a explicação do Sukuna também é muito plausível, depois o Kashimo entrando na batalha também, porém eu acredito que teria que ter um capítulo antes, mostrando um pouquinho, situando um pouquinho melhor a gente e depois mostrando essa parte. Outra parte que ficou faltando muito foram mais cenas do Yuta, do Itadori, que são pessoas que literalmente sofrem pela morte do seu professor. Até mesmo a própria Shouko Yeri, porque até mesmo ela talvez não queria imaginar que ela ficaria sozinha no final das contas, não é? Porque enquanto o Satoru ele apenas olhava para o Getou, para as outras pessoas e não olhava para ela, aquela amiga no final das contas ficou sozinha. E vai ficar provavelmente até o final, até dar uma mensagem ali pro Megumi, e vai ser a única pessoa restando dessa leva antiga de feiticeiros contando ali a sua história, junto talvez da Mei Mei, que também pode sobreviver até o final de Jujutsu Kaisen. Então tem essas pequenas particularidades que ficaram mal feitas assim no capítulo, né? Tipo, não explica tudo exatamente, é claro que não precisa de tudo mastigado, mas tem hora que fica faltando algo, e realmente ficou faltando algo, tanto que o próprio Gege assumiu em seu comentário na Jump dessa semana. Ele diz que como ele teve um break, ele teve uma pausa aí na semana passada, tudo mais, quando chegou nessa semana parece que ele esqueceu de escrever um capítulo, então ele mesmo entendeu o erro que cometeu, mas uma vez que ele já colocou o capítulo lá para lançar na Jump, agora já foi. E provavelmente nem esperem que tenha alguma explicação de como o Sukuna cortou ali, ou pelo menos mostrando como que aconteceu. Só esperem agora um embate entre Kenjaku, Yuta e o pessoal da escola, o próprio Hajime Kashimo contra o Sukuna e talvez até mesmo o Itadori, mostrando os meios pelo qual ele conseguirá de fato vencer o Sukuna. Resta saber se ele vai herdar realmente alguma técnica de clivar, de desmantelar lá do Sukuna, ou se então ele vai encontrar um outro meio de o vencer. Bom, de toda forma, gente, esse foi o capítulo, esses foram aqui os meus comentários, eu realmente fiquei bem triste com o capítulo, deu aquele vazio assim no peito, eu não chorei, né, me senti emocionado, mas não chorei de fato, foi um capítulo muito legal, a zoeira pode impregnar pra todo mundo, pode zoar à vontade, mas no final ficou mostrado pra gente quem é o mais forte de verdade, e realmente é o Sukuna. Pelo menos é tudo isso que Jujutsu mostrou pra gente, independente do que eu tenha dito antes, eu admito, Sukuna realmente é mais forte do que Satoru Gojo. O Mano Joe tá indo nessa. Beijo no coração e até uma próxima.